Olá, bom dia a todos e a todas. Gostaria de, antes de tudo, agradecer aos dirigentes do Lar João Batista pelo convite e pedir ao Divino Mestre que nos ilumine, que nos permita intuir e inspirar para que os seus propósitos sejam atendidos nessa nossa conversa, naquele pouquinho que a gente pode oferecer. E a veneranda Joana de Ângeles, que também misericordiosamente nos permita trazer o seu nome, um pouco da sua história, do seu contributo e do seu propósito, e que também, ainda que indignos, possamos merecer para bem daqueles que nos ouvem a vossa divina assistência. Joana de Ângeles é o tema da nossa conversa. É a veneranda que tem uma história espiritual, digamos que como todos nós, espíritos encarnados, humanizados. Joana, na literatura que nos chega, ela traz a contribuição dos seus estudos, das suas percepções, das suas compreensões, mas ela traz também, pela sua história, uma contribuição para a doutrina espírita, uma contribuição para a humanidade, porquanto, através de uma análise das suas sucessivas vidas, como se fossem cada uma delas vizinhas, podemos perceber muito do que traz a consolação prometida por Jesus, que foi a doutrina espírita. Estudando a história de Joana, nos fragmentos da erraticidade e da vigília, os seus propósitos, nós percebemos uma continuidade dos seus objetivos, como se uma sequência, não uma sequência lógica, mas digamos que uma sequência natural. Em cada uma das vidas encarnadas da veneranda Joana de Ângeles, ela traz contribuições que proporcionam impacto em todos nós, nos seres humanos, principalmente naqueles que lhe foram os contemporâneos, os mais próximos. E nós percebemos através dessas sucessivas vidas e de cada uma delas, não só o efeito do seu saber, o efeito da história do espírito, na perspectiva da imortalidade, na vida única, vamos dizer assim, do espírito, mas fragmentada nas encarnações. Nessas encarnações, nós podemos ver os efeitos das sucessivas encarnações, dos seus estudos, de que forma os seus conhecimentos, que foram alimentados e nutridos por seus propósitos primeiros, por sua vocação espiritual, impacta, se expressa e nos chega a cada um. Como chegou certamente aos seus mais próximos, aqueles que lhe foram contemporâneos, aqueles que com ela conviveram e que aprenderam muito com o seu exemplo. Tem passagens homéricas na vida, na história de Joana de Ângeles, que muito nos ensina e que se tornaram marcos. Obviamente, essas passagens, esses marcos, esses pontos, momentos emblemáticos para nós que estudamos a veneranda, para nós espíritas, muito provavelmente vai chegar a outros
há alguns anos, algumas centenas de anos, muitas vezes, né? Mas ela nos traz um exemplo de grandeza, e ela nos mostra o humano que somos, as razões desse humano, nas suas dificuldades, nas suas formas de se relacionar com as coisas da vida, na sua forma de compreender o que acontece. A Joana, na sua história e também no legado intelectual que ela nos deixa e atualiza constantemente, graças também ao coração nobre, ao espírito de luz que é o Divaldo Franco, que doa sua energia psíquica para a psicografia das mensagens que Joana tanto amorosamente deseja nos fazer chegar. Aprendemos que existe uma razão maior. E é aquilo que ela, na psicologia profunda, que ela nos apresenta, objeto do seu encanto, que é a natureza humana, e tem passagens interessantes que mostram isso de uma forma mais iluminada. Ela nos mostra que o desenvolvimento do espírito passa por diversas fases e corrobora entra em consonância com o desenvolvimento humano em cada uma dessas encarnações. E é esse o propósito que ela traz para nos mostrar que tenhamos paciência. E que essa paciência que ela escreve sobre a paciência, por incrível que pareça, foi o primeiro escrito dela, publicado, vamos dizer assim, pela Federação Espírita, para que a gente possa dar termo à evolução moral, à evolução do espírito. Nós temos fragmentos de 4 últimas encarnações da veneranda Joana de Ângeles, né? Como Joana de Cusa, que tem uma passagem bíblica, Clara, a irmã Lua, do irmão Sol, Francisco de Assis, Santa Clara. Nós temos uma passagem muito interessante na encarnação de Sor Inês de la Cruz, numa cidade do México, onde ela já, digamos assim, que incomoda, ela já mexe com as estruturas, e ali se explica a ênfase que ela dá aos dogmas religiosos, não a nenhuma religião especificamente, mas ela separa espiritualização, espiritualidade de religião. Ela lutava contra esses dogmas pelo seu comportamento, pela sua indignação impeditiva, que restringia principalmente os movimentos da mulher, os movimentos femininos, dogmas que adoeceram Joana numa das suas encarnações, por conta do rigor dogmático que as noviças precisavam obedecer para abraçar a causa religiosa. E Joana assim surgia principalmente nessa, como Sor Joana de la Cruz, a mostrar e a tentar gritar, mas os seus gritos eram silenciados pela masculinidade, pela norma, pelo normal, pelos interesses dos poderosos, né, que silenciavam o feminino, que silenciavam a mulher, mas Joana não se continha. E ela fundamentava os seus gritos, a sua indignação, coisa que não podemos perder, que a humanidade não pode perder, e Joana nos ensina isso. Tentavam calar Joana e Joana não se calava, mas Joana muito elegantemente escrevia, inclusive poemas
que não precisavam muito, mas estarreceram aquelas pessoas ligadas a uma religiosidade, porquanto não concordavam que aquelas palavras versadas partissem ou tivessem origem numa mulher religiosa. Nada demais, mais insurgências, mais amor à vida, mais apologia à humanidade, ao respeito à igualdade, lidar com as diferenças de forma compreensiva. Joana tem poemas maravilhosos enquanto de la Cruz, onde ela evidencia, ela fala amorosamente sobre a experiência, situações que nós temos dificuldades até hoje, reclamamos e lamentamos da experiência, das situações pelas quais nós passamos, porque ainda que a consolação nos traga o princípio da imortalidade, nós não compreendemos e lamentamos como injustiça ou como dificuldade. E Joana, através dos cânticos religiosos, dos cânticos de Natal, dos seus poemas, tantos e outros, enfatizando o amor, as relações com a vida, precisamente, ela deixava alguma coisa na humanidade que percebesse que havia algo além de tudo aquilo que era imposto à humanidade daquelas épocas em que ela viveu. E ela não silenciava, nem mesmo sobre as ameaças, nem mesmo sobre as imposições, né? E algumas passagens interessantes a gente vai vendo aos pouquinhos aqui. É lógico que esse tempo é muito curto, muito pouco, para que a gente possa trazer todo o aprendizado proporcionado a partir da história da veneranda e das suas obras, né? Eu quero dizer o seguinte, que nós aprendemos com o conteúdo, com o teor das obras de Joana, mas nós aprendemos com as histórias das suas vidas, com a história da vida do seu espírito. E é um aprendizado fascinante. E uma proposta de crescimento a partir da compreensão. Joana de Cusa, Santa Clara, Soro Joana, Inês de la Cruz, Soro Joana Angélica de Jesus, né? Que dá a passagem para Joana de Ângeles. Observe por que Joana em 4 encarnações, né? E também a gente percebe, dizem as literaturas, que a sua fisionomia guardava uma semelhança intensa entre todas essas encarnações, né? Prova maior da reencarnação, Joana de Ângeles, né? Não só na sua polidez, no seu estilo, na sua elegância, na sua sensibilidade, não só na unicidade do seu propósito ao longo de todas essas vidas, né? Não só da continuidade do seu apego, do seu vínculo de amor, de ligação com o Divino Mestre Jesus. E tudo isso em Joana corrobora com esse segundo vetor que sustenta a doutrina espírita. O primeiro da imortalidade e o segundo da reencarnação. Nós somos imortalistas e reencarnacionistas, né? São os dois únicos pontos que nos diferenciam de outras crenças. Nós temos esses dois pontos a mais, digamos, daquilo que está posto, e do que está posto, Joana também enfatiza a necessidade de separarmos o que é religiosidade, que muitas vezes, através dos seus dogmas, adoece e causam transtornos psicológicos, de espiritualidade, aquilo que nos liga com o nosso si mesmo, aquilo que obedece a essa estrutura psíquica que nós temos, cujo elemento central é o self, né? Que nos puxa para o caminho
da bondade, o caminho da evolução, o caminho do progresso, o caminho da moralidade, mas não da falsa moralidade, como Joana se refere, daquela moralidade que atende a um determinado poder, a uma casta daqueles que se dizem, né, Deus na Terra, digamos assim, mas da moralidade que é consciencial, da moralidade que já está na estrutura do espírito, dessa moralidade espiritual que nos leva ao progresso e à verdadeira liberdade, onde chegaremos lá no quinto mundo das moradas do meu Pai, que conflita muitas vezes com a moralidade imposta pelos padrões sociais, e que causa conflitos e, como ela diz num termo muito excelente, prejuízos espirituais não irreversíveis, mas de difícil reversão, né? Por conta desse choque entre essas perspectivas da moralidade. A moralidade dos homens, trazidas muito representadamente pelos dogmas religiosos, e da moralidade que é a essência do espírito, que está no self, que tá no si mesmo, pela psicologia profunda que ela traz, e pela psicologia analítica, que é a psicologia profunda, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, referenciado por Joana na sua obra. Joana de Cusa é aquela que comparece ao evangelho trazida pelos evangelistas, que sofre enquanto esposa, e Joana de Cusa se torna emblemática, né? Estamos no segundo mundo da escala evolutiva, todo comportamento se explica, todo comportamento tem uma razão, não é uma razão do direito, não é a razão do justo, do injusto, mas uma razão, porquanto todo comportamento é explicado na perspectiva espiritual, através dos graus evolutivos, do estágio de desenvolvimento, da história e do repertório de experiências desse espírito. Então, assim, Joana não tinha uma boa relação com Cusa, né? Ele era intendente em Antipas e funcionário de Herodes, espiritualmente em níveis diferentes, Joana de Cusa e Cusa. Cusa com a sua ênfase materialista, a ponto de chegar à subserviência, de dizer sempre sim, para que os seus interesses pessoais fossem atendidos, para que ele mantivesse e sustentasse o seu poder, que era o que mais importava para ele. A esposa era secundária, a família era secundária para a Cusa, né? Os propósitos políticos, a manutenção e a defesa da sua imagem de bem relacionado, de útil aos interesses dos poderosos, deixavam em segundo plano as questões espirituais, que Joana tanto se pega na sua obra da série psicológica. Exatamente esse movimento que Cusa faz em direção às coisas efêmeras, passageiras do ego doentio, o infantil, ou patológico, que faz com que nos distanciemos das questões existenciais, né? E de alguma forma, em algum momento da vida desse espírito, isso reverberar em transtornos. Mas esse desequilíbrio dos níveis espirituais, dos graus evolutivos entre Joana e Cusa, deixava uma dor de angústia no coração de Joana. E Joana, contemporânea de Jesus, procura o Divino Mestre e leva a sua queixa e leva a sua dor. E ela ouve do Mestre não aquele siga-me que talvez ela esperasse, mas a orientação de que retorne
e que seja uma verdadeira cristã, servindo a Ele, o Divino Mestre Jesus, na sua família, como educadora do próprio esposo, do próprio marido. Assim Joana faz. Ela retorna para sua casa, ela tem um filho, Cusa morre, ela empobrece e trabalha, vai cuidar dos filhos de outras mães, para que o seu filho seja sustentado e alcance necessidades, satisfação de necessidades mínimas, né, através dessas famílias cujos filhos ela cuida, até morrer queimada viva, né, já na sua envelhecência. E ela vai para essa fogueira no Circo dos Martírios, por ser adepta de Jesus. E o filho que a acompanha, e ela é queimada diante do filho, o filho implora para que ela negue Jesus, e ela nega o pedido do filho, e como é dito nas obras em que contactamos, ela sofre com o sofrimento do filho, mas é um sofrimento de amor, porquanto a causa é justa, porquanto Jesus sofreu, e Jesus era a vida dela, o viver, a razão da existência. Talvez não Jesus, homem, mas o propósito que Jesus trazia da Boa Nova, a espiritualização, a alma, e ela sucumbiu, afirmando Jesus na fogueira e pedindo compreensão, paciência, resignação ao filho, né? Porquanto Jesus havia sofrido dor maior e Maria mais ainda, né? E assim ela sucumbe nessa vida de Joana de Cusa. A passagem como Santa Clara está mais nos livros de Clara, né? Irmão Sol, Irmão Lua, sabemos nós. E como sabemos? Porque Divaldo visita a Itália com Nilson e ela sugere a Divaldo, convida Divaldo para que ele possa visitar a tumba de Francisco de Assis. E assim, Divaldo atende ao convite, faz a visita à tumba de Assis, e naquele momento é praticamente um instante de catarse no espírito de Joana de Ângeles, porquanto as recordações da convivência, como ela diz, o irmão da natureza, é marcante no seu espírito, né? Pelo sentimento puro do amor, faz com que ela se emocione, né? E ela traga alguns relatos, mas é o fragmento que temos da passagem dela como Santa Clara. A admiração, o amor, como ela mesmo diz, há em minha alma um amor de ternura infinita por aquele que é o irmão da natureza. A veneranda Joana de Ângeles e Francisco de Assis são parceiros. Ela tem Francisco de Assis como parceiro nos seus propósitos, na construção da Mansão do Caminho, que parte da ideia da Casa do Caminho. São Francisco foi consultada por Joana de Ângeles, a ele ela submeteu o seu projeto. Francisco de Assis colocou algumas condicionantes que já eram tácitas e claras, porque são espíritos elevados, e aquelas condicionantes colocadas por Francisco eram questões humanas, de humanidade e espirituais, já contempladas no projeto de Joana, e eles trabalham juntos. E juntos não só na Mansão do Caminho, mas juntos em diversas outras tantas obras, né? Que são pontuadas, que recebem a luz dos dois. A capacidade de trabalho espiritual ela é imensa, foge literalmente à nossa lógica. E essa é Clara, né? Essa é a irmã Clara, do irmão Sol, que tem uma história belíssima nesse livro, irmão Sol, irmã Lua.
E em seguida vem a Joana Inês de Asbage, né? Seu nome original, mas nessa encarnação, Sora Joana Inês de Lacluz, talvez da história mais marcante em alguns pontos, em algumas dimensões, não na totalidade das suas encarnações, mas por que, que é uma posição muito particular? Porque aqui, como Sora Joana Inês de la Cruz, ela fere, ela transgride, ela toca questões sociais de forma contundente, marcante, ela enfrenta, ponto. Esse exemplo que Joana traz nos ajuda a desmistificar muito, e falo pela nossa caminhada espírita, pela nossa experiência, da compreensão que temos a respeito de resignação. Tivesse o conceito de resignação distorcido, equivocado, Joana não teria feito os enfrentamentos motivados por uma indignação. Quando ela transgride, quando ela toca, quando ela, de forma pontiaguda, toca nas questões sociais, principalmente naquelas ligadas à mulher, é porque ela foi tocada, ela foi ferida, da mesma forma na sua, digamos assim, no seu desejo de crescimento, de expansão, de liberdade, que fizesse chegar à humanidade tudo aquilo que nela estava contido, todo o resultado dos seus esforços, dos seus estudos, das suas observações, das suas renúncias, né? Das suas percepções, porque tem um momento da vida de Joana, e é nessa passagem, em que ela se separa por 3 meses dos seus livros e vai observar a natureza humana. Ela se separa da teoria e abre os olhos para o humano, no seu cotidiano, nas suas contingências, nos seus movimentos, em tudo que o humano faz, em cada coisa. Aquela questão do aqui e agora. Até no cozinhar ela aprendeu. Ela aprende a análise e a síntese no cozimento, na prática do cozinhar. Quando ela percebe que os elementos, os ingredientes, enquanto ingredientes, ela tem um olhar analítico, não muda nada, mas ela percebe que esses ingredientes submetidos a determinadas condições e embebecidos com outros ingredientes são transformados. E ela, vendo isso, ela percebe que a natureza humana também é assim. Elementos transformam a natureza e ela traz ali a percepção de que a dinâmica, que a psique é dinâmica, né? Que a todo instante, que uma conversa, que uma troca, que uma contemplação, que uma observação, um contato com a natureza, uma mudança de perspectiva, de olhar, ampliação da capacidade de percepção, a busca pelos detalhes, a percepção da síntese que esses elementos, ao interagirem, né, como diz o Frei Leonardo Boff, que tudo está em tudo, provocam outros elementos, outras situações, provocam, digamos que, elementos diferentes a partir das sínteses. Então, Joana aprende com a própria vida. Joana tem um arcabouço de experiência qualificado pela teoria. Ela se debruçou sobre os livros. No momento da sua vida, ela simplesmente vende os seus 4.000 livros e faz um pedido
a divindade, né? Que perdoe as vidas que ela teve, e ela se determina à prática do amor e assina esse pedido com o próprio sangue. Mas ela, nessa encarnação, ela tem uma sede de saber mais forte, mais acentuada. E é por isso que ela chega à indignação nessa encarnação. Não é? Porque quanto mais se sabe, e Joana diz, ela lutava pelas mulheres porque não era somente na ordem de que as mulheres pudessem ler. Ela lutava pela liberdade feminina de acesso ao conhecimento, com o argumento de que para conhecer a Deus é preciso de informações, é preciso de conhecimento. Então, na verdade, ela lutava não para que as mulheres apenas alcançassem aquilo que era privilégio dos homens, mas para que elas pudessem chegar a Deus. Que elas pudessem chegar a Deus. Quando ela via a mulher cesseada de muito naquele momento, naquela fase da história da humanidade, ela via mais adiante esse comportamento, essas normas, esse padrão social, esse cerceamento da voz e do desejo feminino, distancia ela do Deus, né? E isso movia Joana para se insurgir, para questionar, para problematizar a situação feminina. Por isso ela é tida por um escritor americano como a primeira feminista, né? A contribuição que Joana deu para a mulher americana, escritor americano, ele olhou por essa perspectiva. A Joana, ela nas suas sucessivas vidas, veja o que é a reencarnação, né? Como a gente percebe a reencarnação, que hoje a ciência, a gente não precisa, enquanto espírita, mas nem fazer muita força para isso mais, porque a reencarnação já é objeto da ciência, e a física moderna, a ciência contemporânea, já traz livros, né, que explicam cientificamente a reencarnação, né? Ela não tinha desejo de contrair matrimônio, Joana não se casava, à exceção do casamento que manteve com Cusa, né? Ela tinha o desejo de penetrar cada vez mais no seu mundo interior, por isso que ela está credenciada a nos levar em contato com o nosso si mesmo através da sua série psicológica de 16 volumes, né? Onde ela traz a estrutura psíquica como o self, como o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, e esse self estruturante ligando esse inconsciente pessoal e coletivo à consciência, né? E nos convocando para o bem, nos convocando para o progresso, nos chamamos, e através da dor da angústia, quando nos distanciamos desse propósito de crescimento moral, não da moralidade dogmática, não da moralidade social, mas da moralidade das leis divinas, das leis naturais, que está que está no universo e sob as quais nós estamos imersos nessas leis, estamos também com essas leis nesse self-estruturante, e ali se reúnem os princípios divinos. Isso é trazido pela psicologia transpessoal, pela psicologia analítica, não é só mais pela fé, né? Hoje nós entendemos pela ciência, pela psicologia propriamente dita, o que a doutrina espírita traz como evolução moral do espírito, né? Hoje nós já sabemos pela ciência, e Joana faz esse link na sua obra da série psicológica a partir desse momento em que era do desejo dela conhecer-se, expandir a própria consciência, né? O desejo de penetrar cada vez mais no seu mundo interior, para que ela pudesse, conhecendo a si mesma, conhecer a humanidade. Ela passa
por uma busca incessante de união com o divino. Ela já estava ali chamada pelo self estruturante. Nós precisamos dizer, porque Joana, ela traz em suas obras Jesus sempre assim, Jesus homem, Jesus homem, Jesus homem. E ela trabalha para desconstruir a deificação de Jesus. Ela nos alerta e ela nos convoca, não é um convite que ela faz, ela nos convoca a tirar Jesus do patamar de Deus. Jesus homem. Por que ela faz isso? Ela faz isso por uma questão de cuidado com a humanidade, para que quando a doutrina espírita nos traz, né, quando os espíritos elevados na codificação disseram que Jesus era modelo e guia da humanidade, ela traz o Jesus homem para mostrar à humanidade que é possível ser Jesus. Que Jesus não foi um Deus previamente construído, que Jesus foi o resultado das experiências multifacetárias, que Jesus evoluiu como todo espírito tende a evoluir. Então é por isso que ela faz questão de enfatizar. E por que isso? A sua obra mostra. Porque ela entrou em contato com si mesma, ela voltou-se para o seu interior. E isso permeia a obra de Joana, porque ela mostra os transtornos psicológicos, a depressão, como um distanciamento do sujeito de si mesmo. É uma ruptura na ligação do sujeito com o eu. Né? E isso tudo foram experiências do crescimento através dos estudos. Uma mulher que tinha 4.000 livros. Outra prova da reencarnação na história de Joana é o fato dela buscar mosteiros e conventos. Por que ela fazia isso? A mulher ela não podia portar livros, nem segurar livros para os homens, nem isso ela podia. Então ela buscava os mosteiros nas suas reencarnações, porque lá era um espaço sagrado onde ela podia estudar. Então, esses estudos com experiência de vida, com o propósito de introspecção, de voltar-se para si mesmo, e aí a gente traz da psicologia analítica, corroborada pela psicologia profunda de Joana, o termo individuação, tornarmos-nos indivíduos, né, únicos, conhecendo e acessando e afirmando a nossa vocatio, a nossa vocação, passa pelo encontro do si mesmo. E que, principalmente nós ocidentais, não estamos treinados nem estimulados, não somos estimulados a isso. E adoecemos, né? Com os diversos transtornos. E o conteúdo que ela nos traz nas obras da série psicológica é fruto não somente dos seus estudos, mas com a sua percepção do humano no viver e também no contato dela com o seu interior, com o seu si mesmo. Né? Ela tinha uma ansiedade por compreender Deus através da criação do homem, através da sua criatura. Se Deus é o criador da criatura, essa criatura, o ser humano, ela queria muito conhecer Deus através da criatura, daquilo que foi criado pelo Criador. E ela observava a natureza humana. Observe uma coisa, as literaturas que Joana alcançava, o conteúdo das literaturas que Joana alcançava na época das suas encarnações era muito distante, muito residual, muito simples, né? Em comparação ao que se tem hoje. O que se tem hoje, eu trago também não só a obra da ciência, porque Joana enfatiza, né, a ciência, inclusive Joana ela tinha o propósito de mergulhar, de abraçar, de se ligar às letras e à ciência. Né? Então, é exatamente a perninha científica
que vai explicar as leis naturais. E Joana fazia isso. Ela integrava a ciência com as questões do espírito e olhava para o ser humano com o propósito de conhecer a Deus, né? Então, analisando a criatura humana, ela poderia se sentir mais próxima daquilo que seria Deus, né? Ela vivia cercada de livros, instrumentos musicais, instrumentos científicos da época. Ela vivia com globos terrestres, né? Para ter uma visão geográfica do mundo mais facilitada e ajudar na compreensão dos seus estudos. Ela escrevia poemas, estudava diuturnamente, escrevia peças religiosas, dramas, tragédias, cantos de Natal, música sacra. Seus poemas surpreendiam, porque ela trazia questões da vida, surpreendiam porque, olha a moralidade da época, a mulher já precisava ser limitada, cerceada, silenciada, invisibilizada. Ponto. A mulher religiosa, mais ainda, né? Dela não poderia emanar nenhuma reflexão, nenhuma indignação, nenhuma insatisfação, nenhuma incompreensão. Talvez naquela época a única palavra permitida à mulher fosse amém, para tudo e para todos. Mas Joana não se continha, Joana não silenciava. A exemplo de Jesus, né? Jesus lidava muito bem com as leis dos homens, mas ele não silenciava para as leis naturais. Ele dizia a César o que é de César, ao que é de César, a Deus o que é de Deus, mas ele seguia com o propósito da boa nova. Ferindo os interesses, ferir os interesses era consequência e efeito em uma humanidade viciada, em uma humanidade condenada. Né? Jesus não feria os interesses, ele não era sujeito dessa ferida. Os interesses humanos da época eram feridos por conta do nível que a humanidade se encontrava ali. Mas Jesus não desistiu de trazer uma nova proposta, a do reino dos céus, né? A do reino de Deus. Assim foi Joana. Joana respeitava as leis dos homens, infelizmente ela precisava ficar nos mosteiros, porque Joana poderia muito bem estar nas academias. Joana era uma mulher consultada por professores, mestres, doutores, universitários da época, por estudantes. Joana era demandada pelo intelecto, né? Pelos seus conhecimentos, entende? E havia ali uma troca. Esses contatos de professores, mestres e doutores que bebiam do conhecimento do saber de Joana de Ângeles também deixavam com ela os seus conteúdos, e Joana cresce com isso. Isso também enfatiza que o nosso desenvolvimento moral e espiritual passa pelo desenvolvimento intelectual e não somente naquele movimento que Joana fez em direção a ela mesma. A convivência, a socialização, que explica sermos seres gregários, ela também constrói esse espírito na sua totalidade. Então, a evolução moral, a evolução espiritual, o processo de individuação para a psicologia profunda de Joana, para a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, passa necessariamente, inexoravelmente, por um contato com si mesmo e também por uma relação em coletividade. Né? Seus poemas surpreendiam porquanto vindos de uma religiosa era inadmissível. Os escritos dela foram popularizados, né? Não ficou somente entre os muros dos mosteiros, mas chegou à população gradativamente e obteve espaço, né? Porquanto muitos dos seus poemas, muitas das suas cartas, elas foram publicadas, mas ela também foi pintora, ela foi teóloga,
de uma moralidade do espírito, não teóloga de uma moralidade religiosa, mas de uma moralidade do espírito, conhecimentos vastos, amplos, enriquecidos de medicina, enveredou pelo direito canônico, estudou e se aprofundou em astronomia. Todos esses conhecimentos vão construindo uma Joana, vão construindo um saber, né? E é por isso que eu digo que a gente não adquire conhecimento. O conhecimento, o saber de Joana foi construído por ela, buscando, bebendo das diversas informações das diversas áreas, né? Carl Gustav Jung, ele também age, ele tem uma história, é missionário espiritual, ele vem com a missão, não vamos iluminar esse ponto aqui agora, mas ele, para conhecer a psique, ele e oferecer um contraponto à psicanálise e trazer a essência divina para o espírito, para a psique, enquanto a energia estava somente associada até então à sexualidade, ele bebe da filosofia. Joana bebeu da filosofia. Joana usa um argumento, pasme, é ela quem traz da história não contada, porque a mulher era silenciada por todas as perspectivas históricas, né? Que foi uma mulher que ensinou o filósofo a filosofia. Né? Então, Joana bebeu da filosofia, Jung também bebe da filosofia, Joana bebeu da astronomia, Jung também bebe da astronomia, Jung era médico, Joana foi estudar medicina, né? Então veja que a compreensão da psique para Joana, a psique, a mente, o espírito é uma instância só, ela vem do construto de diversos saberes, né? De uma multidisciplinaridade. Lógico, se somos seres de alta complexidade, se somos seres complexos, né? Se somos uma criatura de um Criador divino, se somos uma criatura, uma criação de Deus, obviamente não somos simples, somos complexos, temos uma complexidade, e para conhecer essa complexidade, é preciso de uma multidisciplinaridade. Nessa mesma encarnação, o padre Antônio Vieira, ele publica um Sermão do Mandato. O padre Antônio Vieira tem uma coleção de sermões que são vários volumes, são encantadores, instrutivos, evolutivos, uma leitura de altíssimo nível espiritual. O padre Antônio Vieira tinha um saber. É dele a frase de: quando me tentam fazer o mal, eu elevo a minha alma, esse mal não me alcança, que serve para a humanidade, serve muito para mim, serve para muitos. Mas nesse Sermão da Montanha, perdão, nesse Sermão do Mandato do padre Antônio Vieira, ele critica, ele tece críticas à mulher. E aí, o bispo Puebla encomenda a Joana de Ângeles uma resposta, uma análise, não uma resposta, né? Uma análise daquele sermão do padre Antônio Vieira. E Joana diz: olha, tudo bem, eu vou fazer uma análise desse sermão aqui, agora não divulgue, né? Nós estamos aqui conversando. Mas só que Joana tece comentários, a sua indignação, aquele sermão do padre Antônio Vieira. O bispo de Puebla fere o contrato que fez com ela, publica, mas publica com um pseudônimo, e Joana, quando tem conhecimento dessa publicação, ela responde. E tem uma carta fantástica, que é uma carta de resposta à publicação, que Joana também responde com um pseudônimo. Então, essa carta de Joana é um verdadeiro ato, documento, uma carta magna da libertação da mulher. Né? E vale a pena. Ela não se encontra traduzida, mas ela está em espanhol. Mas assim, vale a pena se debruçar por essa carta, porque traz assim a indignação de Joana com relação ao trato que a mulher literalmente recebia. Não é? Então, essa é a passagem de Joana Inês de la Cruz, e a gente chega a Soror
Joana Angélica de Jesus, que nasceu missionariamente em Salvador, no Brasil, dessa vez, com o propósito de se juntar a outros tantos espíritos, a exemplo de Amélia Rodrigues, com quem ela nutre uma ligação de amizade muito grande. Inclusive, foi Joana de Ângeles que convocou, que convidou Amélia Rodrigues para Amélia Rodrigues para ser escritora, para abraçar uma causa, escrever, e Amélia Rodrigues abraça os bastidores da história de Jesus, né? E nos escreve obras maravilhosas, também por psicografia amorosa de Divaldo Franco. Ela ingressa mais uma vez num convento, dessa vez num convento na Lapa, numa ordem franciscana, olha só, né? Tem uma razão para isso, reminiscências de Clara, que ficam no espírito, as relações espirituais ficam por toda a vida, por todo o sempre, por toda a imortalidade do espírito, exerce diversas funções religiosas naquele convento e morre assassinada por soldados portugueses contrários à independência do Brasil, porquanto tentavam invadir o mosteiro, e ela, simplesmente para proteger as noviças, se posta na porta do mosteiro e diz, né, que só entrarão aqui por cima do meu cadáver. Assim fizeram, mas ela sustentou tanto aquele enfrentamento que deu tempo para as noviças fugirem. Né? Então, assim, vamos pegar aqui, para finalizar, o que Joana nos traz nas suas entrelinhas, não só nas suas obras da série psicológica, que a gente já trabalha isso em alguns vídeos, em algumas palestras, mas assim, o que é história? O que é essa perspectiva dessas encarnações, olhando para essas encarnações aqui agora, no momento de introspecção, de ilação, de análise, de estudo desses 4 fragmentos de Joana, que a gente percebe alguns pontos que têm continuidade nessas diversas vidas, né? Ela está sempre disposta ao sacrifício. Isso está presente nas 4 encarnações, né? E o propósito dela é exatamente manter acesa a luz do Evangelho de Jesus, né? A união com Jesus e a impregnação de sua mensagem na sua vida, né? A mensagem de Jesus impregnada na existência do Espírito, em suas sucessivas reencarnações, sempre presente. A prova da reencarnação que traz a semelhança física, o mesmo propósito de adquirir conhecimentos, de estudar a natureza humana, né? Ela se integra à equipe da Consolação, que trouxe a doutrina espírita, que construiu a codificação, e ela ali se apresenta como espírito amigo. Ela fala ali sobre a paciência, e tem outras obras em que ela insistentemente fala sobre a paciência. Não tem nada mais adequado à imortalidade do que paciência, né? Se o espírito é imortal, ele mais do que ninguém sabe que vai precisar muito da paciência para percorrer essa imortalidade. Está presente no Evangelho segundo o Espiritismo também com esse tema paciência, e é a idealizadora da Mansão do Caminho, a partir da Casa do Caminho, que foi materializada, concretizada por Divaldo Franco, assistido por uma pleiade de espíritos, e a história desse projeto é magnífica, é maravilhosa, ver como as construções espirituais, como as ideações espirituais se concretizam, se materializam, que também é um outro exemplo para renovar nossas esperanças nos nossos desejos, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, porque Joana mostra que a transformação de tudo e de todos é verdadeiramente possível. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um, e que o nosso Senhor Jesus, junto com a veneranda Joana de Ângeles, se incumbam de irrigar para que ela venha dar bons frutos. Fiquem com Deus.